Sai do YouTube. Bem, boa noite a todos. Estamos aqui direto ao vivo no Instagram da FIX e também na página do YouTube, com o nosso professor também da Fábrica de Ideias Cinemáticas, nosso amigo Rafael Peixoto. Rafael, dê um oi para a turma, dê boa noite, se presente, por favor. Eu sou Newton Canito, quem ainda não me conhece, coordenador da FIX e roteirista. Vamos lá, Rafa. Gente, boa noite. Eu sou Rafael Peixoto, sou roteirista, publicitário, sou professor da FIX também. E começando uma carreira aí desde 2016 com longas, depois de 20 anos na publicidade. Enfim, estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o que a gente acha interessante de mapeamento de tendência do mundo hoje e como isso se reflete na criação audiovisual, como isso é importante para que a gente tenha um produto audiovisual legal, uma arte que reflita a nossa realidade e ecoe com o público da gente. Então, a gente está aqui para trocar essa ideia com vocês. Então, Rafa, como você sabe, nós na FIX gostamos bastante de aulas quando a gente conversa a criação sempre a partir da demanda imaginária, né? Que a nossa pegada, a demanda imaginária, como às vezes a pessoa usa o termo Zeitgeist, né? O espírito do tempo. Importa é um artista que esteja conectado com... Eu gosto do termo demanda imaginária, sabe? Que eu acho um termo engraçado, que é como se cada artista ele soubesse... Você não tem uma demanda de um tipo de alimento, de um tipo de espiritualidade, tem uma demanda de imaginário. Tem algumas coisas que, se nós acertarmos e fizermos aquele tipo de filme naquele momento histórico preciso, ele vai ser um grande sucesso de público e também vai ser um grande sucesso na mudança do imaginário das pessoas, vai contribuir para uma evolução das pessoas. O grande sucesso, o que eu gosto, as coisas que eu mais me animo artisticamente, é quando consegue conciliar, faz sucesso de público e também faz um sucesso artístico, né? Um sucesso no sentido de transformação da mente das pessoas mesmo, transformação dos valores. Então, eu acho bem legal quando é assim. Acho que você caiu no Instagram aqui, eu vou te chamar de novo. Acho que eu caí no Instagram aqui. Não, achei interessante. Eu acho importante isso que você está colocando, porque na verdade a gente fala de filmes, mas isso se espalha em todos os lugares, né? Eu estava lendo esses dias uma matéria sobre qual foram os episódios de séries de TV mais vistos da história dos Estados Unidos, né? E o episódio mais visto de TV na história dos Estados Unidos foi o episódio final de MASH, aquela série dos médicos do Vietnã, que era uma série de comédia, uma série médica de comédia passada na Guerra do Vietnã. E assim, aqui MASH foi a captura total do espírito da época, né? Porque ele falava da questão da paz, do fim da Guerra do Vietnã, criticava a Guerra do Vietnã, e foi no momento em que a guerra tinha acabado de acabar, e eles finalizaram a série por conta disso, ela parou de fazer sentido. Então, assim, e esse episódio final de MASH teve 100 milhões de espectadores ao vivo. Legal. Na exibição, só nos Estados Unidos. Acho que isso é um ponto aí também. E MASH é um grande exemplo disso, que além de ser um sucesso de público, também era uma obra revolucionária em termos de dramaturgia, que transformava a visão das pessoas, né, sobre a guerra, sobre os seres humanos dentro da guerra, e combatia até politicamente a política oficial. Então, essa capacidade mesmo da dramaturgia de ser as duas coisas. Na TV brasileira, a gente tem grandes casos, né, um monte, assim, mas não custa lembrar, eu acho interessante a gente lembrar, isso a gente enfatiza bastante nos cursos da FIX. Quem ainda não conhece a escola, nossos vídeos, entra no nosso canal também, no canal da FIX. É importante lembrar que as novelas que fizeram mais sucesso também são as novelas de melhor qualidade. É o contexto mais antenado, né? Eu me lembro. Antenado, sim, e também de qualidade dramaturgica. Assim, você está conectado quando a gente analisa artisticamente. Vai de Rock Santeiro, a Pantanal, né? Que Pantanal estava numa outra crise. São novelas que tinham qualidade estética e também conseguiram audiência, né? Então, acho importante a gente lembrar disso, que às vezes a gente fica na dicotomia, como se fosse, vou fazer coisa para o público ou obras realmente boas. E a gente sabe que as duas coisas são possíveis. Na verdade, o que eu acho mais louco dessa história é que quando você, por exemplo, a gente sabe que a obra audiovisual é uma algo que, para virar verdade, ele toma aí 2, 3 anos por baixo. Isso quando você já está numa pipeline de produção de um grande estúdio, como uma TV Globo e tal, você sabe, ok, eu estou pensando uma sinopse de novela agora, eu vou negociar com a diretoria da emissora e talvez, se essa novela for aprovada, ela vai rolar
daqui a 2 anos. E o mais louco dessa... E o filme é a mesma coisa. O filme às vezes demora 2, 3, 4, 7 anos para ficar pronto. E o mais louco dessa história é que o nosso papel como escritor não é só analisar o tempo em que a gente está, é analisar as consequências que a gente acha que vão acontecer em função do que está acontecendo hoje, porque a gente sabe que o nosso produto vai entrar no ar daqui a 2 anos. Exato. Então, 2, 3 anos. Então, essa projeção de pensamento, isso até te puxando um pouco para a seara onde eu vivi muito tempo, que é da Publiça, quando a gente ia fazer publicidade, a gente nunca começava um pitch de publicidade com a criação, com a ideia. A gente sempre começava um pitch de publicidade com uma análise de conjuntural absurda, tem uma diretoria dentro das agências para isso, que é a diretoria de planejamento. Então, o pessoal de planejamento, eu já fui diretor de plano e já fui diretor de criação, já tive dos dois lados. E como plano, a gente fazia um planejamento absurdo, analisava as tendências, o que ia acontecer, ia em estudo antropológico, assim, a gente comprava estudo do público-alvo, comprava estudo sociológico, analisava aquilo ali, entrava a fundo. A gente, às vezes, demorava 6 meses planejando a campanha. Legal. Quando era uma campanha grande, né? Então, isso é uma coisa engraçada que o pessoal podia trazer um pouco isso para o audiovisual também, né? Você analisar e você pensar. Eu não sou de publicidade, até um dos motivos que a gente gosta de ter você na nossa equipe foi que, além de ser um ótimo roteirista agora de cinema e de série, tem essa experiência anterior de publicidade. A gente gosta de professores que sejam da prática, como você sabe, né? A gente trabalha com gente que conhece o mercado, está por dentro, e, ao mesmo tempo, é um cara que conhece publicidade. E nós, na Fix, sempre tentamos, dentro do possível, fazer isso. A gente pega... Não é de hoje, porque a gente fala que sem dúvida, a audiovisual é uma indústria de risco, a gente sabe disso. Uhum. Ninguém tem dúvida que é uma área de risco, a maioria das coisas não dão certas, tá? Mas é claro que a gente também tem cases como por exemplo, a Pixar, que não erra um filme, né? Então, quer dizer, dá para reduzir o risco. Não estou dizendo que dá para neutralizar o risco, mas dá para reduzir o risco, né? Então, a gente criar metodologias e a gente trabalhar, formar autores que, de uma forma ou de outra, estejam preocupados com as tendências, estejam antenados com as tendências, criem ideias em diálogo com as tendências, é a forma de criar autores que emplaquem séries mesmo. Então, a gente fez isso, por exemplo, no FIC TV, que é uma experiência que a gente teve com supervisão artística, onde saiu 3%, a série da Netflix, e saiu anos antes de lançar na Netflix, e depois foi um sucesso mundial. Quer dizer, as tendências seguram um pouco também, né? Se você acerta a tendência, eu estava fazendo o FIC TV inteiro baseado em dramaturgia para a classe C, jovens da classe C. Uhum. Que a gente tinha detectado como um público importante da gente atender. A gente criou uma metodologia que analisava projetos, selecionava projetos, fazia um commissioning de um canal, assim, orientava o projeto, mas já com pesquisas quali. Então, a gente fez muita pesquisa quali com o pessoal. Quer dizer, é possível, sim, e criar assim, mas mesmo se você não tem as condições de fazer toda essa quali, que a gente já fez no Criativo, fizemos também no Z4, uma série que a gente fez para o SBT, mesmo se o autor não tenha todas essas condições, eu acho que o principal, ele tendo essa consciência, estar ligado nessa questão. No estado das coisas do seu tempo, né? De saber as demandas imaginárias para realmente fazer séries que emplaquem e que as façam o sucesso necessário. É uma coisa que eu acho muito louca de quando a gente pensa assim, porque na verdade existe um planejamento de mercado que é feito no mercado mais consolidado do mundo, que é o americano. Então, o mercado americano ele erra menos porque existe um planejamento. Os canais sabem, por exemplo, quando a gente fala de TV ou de cinema, os estúdios pensam aqui, olha, eu tenho esse público aqui para poder lidar. Então, a gente faz pesquisa e sabe, olha, o público prioritário de cinema é o público 18 a 35, com maior entrada de 18 a 24. Então, quando a gente começa a analisar isso, o pessoal também sabe, olha, o público prioritário é 18 a 24, uma leve prevalência de mulheres, mais ou menos 55 para 45. E eles vão criar, eles pegam esse público-alvo e vão estudar o que é esse público-alvo, exatamente o que você falou. Mesmo que você não tenha pesquisa, tem dados que você consegue obter, você consegue comprar, tem institutos de pesquisa que são importantes, que oferecem essas coisas. Isso a gente leva para a aula da Fix, inclusive, quando a gente fala de planejamento e tal. A gente tem um módulo no curso de formação integral que é sobre criação sob demanda, e a gente fala um pouco isso também, como é que é você criar em função de uma
uma análise do estado das coisas, né? A gente pensar o que está acontecendo no mundo e a gente analisar. E uma coisa que a gente sempre conversa com os alunos é justamente isso. Olha, antropologia é importante, sociologia é importante, economia é importante, você entender essas disciplinas, estudar um pouco essas disciplinas que tentam traduzir o espírito humano em questões mais práticas do dia a dia, ou mesmo sei lá, filosofar em cima do estado das coisas, é importante para que a gente consiga entender, por exemplo, por que vou dar um exemplo de um filme que foi um fracasso na época porque ele entrou na hora errada. O filme O Retorno do Superman, que foi o Superman Returns, que era aquele filme do Bryan Singer, que foi um fracasso. E assim, era um filme, ele foi um fracasso porque ele entrou na época errada. Na época que aquele filme entrou, havia uma vontade de beligerância no mundo em função do 11 de setembro. Então o filme entrou atrasado, ele já estava em produção, aconteceu 11 de setembro, ele já estava no meio da produção, não podia mais voltar. Era um filme que vinha numa pegada um pouco mais otimista, porque era um pouco do otimismo que se via, e veio o 11 de setembro jogou isso fora. A mesma coisa quando a gente pensa uma série importante como West Wing, por exemplo, que é uma série política, que tinha um jeito mais... um pouco mais... como é que eu posso te dizer? Um pouco mais esperançoso sobre a política, uma visão um pouco mais esperançosa. Isso aqui eram os governos que a gente queria ter, eram as pessoas que a gente queria ter. E quando aconteceu o 11 de setembro, a série já começou a caminhar para o seu final, e depois, quando a política virou depois no mundo inteiro, de uma maneira geral, e a própria questão da guerra do Iraque, que não acabou, e o mundo foi entrando num processo meio negativista, e aí a série política que prevaleceu depois, quando a gente pensou, foi House of Cards, que era o oposto. House of Cards e o West Wing são o oposto. O West Wing prega que a política é algo maior do que o ser humano. O House of Cards prega que a política atende o ser humano mais baixo. Então, assim, eram dois opostos, e as duas se conectaram com o público no seu determinado momento. Então, esse processo da gente descobrir, e nesse ponto, o que está acontecendo hoje, que vai movimentar as engrenagens daqui a 2, 3 anos, é um pouco de arte, mas também é um pouco de estudo e de visão de mundo, né? Então, o roteirista ele tem que ser uma pessoa muito aberta. Eu não sou um cara pedante intelectualmente, eu acho que não é isso, mas acho que um roteirista que não lê sobre tendências, que não abre um jornal, sabe, que não procura entender o que está acontecendo, ele não se conecta, ele não consegue se conectar ao estado das coisas. Aí, uma coisa principal também que eu converso muito com os alunos, roteirista que não vai para a rua. A gente que escreve, a gente tem muito essa coisa de ficar trancado em casa, né? E na pandemia, agora está todo mundo trancado em casa, mas antes da pandemia a gente tem essa coisa de, puta, eu estou no computador, estou trabalhando o dia inteiro e tal. E eu sempre falo para a galera, para os alunos assim, cara, vai para a rua, não tem nada para fazer, vai para o banco. Sei lá, vai conversar com as pessoas, vai no mercado fazer compra, puxa papo com as pessoas, vai entender o que as pessoas estão falando. O Agnaldo Silva falava isso. Ele falava que ele adorava ir no mercado para poder ouvir o que as pessoas falavam da novela dele, sabe? Não, novela é uma experiência maravilhosa por isso, né? Que qualquer venda que você vai, as pessoas estão falando da tua novela, e aquilo dá uma pesquisa quase que atual, assim, né? A gente dialoga com o público muito claramente, e é algo que eu acho que agora, nessa transição entre a TV aberta e o streaming, que está acontecendo um momento de transição, o streaming não está tendo isso. Até as coisas de mais sucesso ficam em bolhas, né? Uhum. Você pega, nunca é alguma coisa que dá a pauta do debate público, como era a televisão, né? A televisão, o termo que até os sociólogos usavam, ela criava o que se chamava um CRP, como se fosse o cenário de representação política. Então, não é que a televisão opinava sobre... Tem gente que fica pensando que opinava. Não é nem opinar, é mais que opinar. Porque opinar ela você dá ditava. opinião. Aquilo é certo ou errado. Não, o que a dramaturgia faz é colocar qual que é a questão. Quem é certo e quem é errado. Quais são os valores que estão em jogo. É acima... Aí você define, eu quero votar no fulano, mas aquilo lá é consequência do debate moral, que quem coloca mesmo de verdade é a ficção, quando ela é realmente hegemônica, e ela consegue fazer o debate acontecer de uma forma que eu acho engraçado que a gente debate pouco, que ela vê os dois lados. Uma grande dramaturgia. Uma das coisas que está acontecendo com a dramaturgia atual é que ela, às vezes, é muito ativista, de um lado só, quer defender. Tá? E um grande autor, ele consegue ver os dois lados, ele equaciona a questão que está sendo discutida na sociedade. E aí vê os dois lados para conversar ali naquela novela. E aquilo é um debate público. Todos os avanços, nós estamos aqui num dia maravilhoso, dia da mulher, né? Dia Internacional da Mulher.
Parabéns a todas as milhares de roteiristas e artistas que ajudam o nosso país aqui criando, dando visão. E a gente sabe que a história dos direitos da mulher, por exemplo, é uma história que nós estamos precisando evoluir ainda muito mais, né? Mas a telenovela, a dramaturgia contribuiu, né, para os direitos das mulheres, mostrando questões, até a novela da Globo, inclusive, É contribuiu Malu muito Mulher, né? para isso. A Grupo Mulher é um exemplo mais evidente, mas todas as novelas, às vezes, colocavam questões que empoderavam as mulheres. E isso foi um avanço na sociedade, chegando inclusive em classes conservadoras, etc. Então, é um avanço que sedimenta muito no imaginário. Então, e não é necessariamente só opinando, é muito mais colocando as questões, mostrando os dramas. E aí isso consegue. Então, o exemplo das mulheres, que é um dia especial, é um exemplo na história da TV brasileira, muito importante, mas isso acontece o tempo todo. E eu estava falando, na transição para o streaming, a gente ainda não está percebendo, então, como se estivesse esquecendo do poder de impacto público na esfera dos valores da dramaturgia. E é isso que a gente sabe que vai recuperar. Quando a gente sabe que a Netflix, por exemplo, hoje em dia, está entrando mesmo, é um mercado maior que tem, vai ter muito recurso. Então é muito importante a gente preparar autores para esse mercado dos streams. Nosso curso sempre foi pensado assim para séries e para esse mercado. Mas são séries que eles querem disputar com a TV aberta. Então é muito importante a gente não ficar um nerd de série que só quer fazer aquela série muito louca. Claro que vai ter sempre essas daí, mas também o que eles estão buscando é bastante série genérica, seria TV genérica, que atinge vários públicos, que consegue comunicar com o povo. Os 4 Então, quadrantes, né? Que você fala com homens e mulheres das quatro grandes faixas etárias, das 4 grandes tá. classes econômicas, enfim. Isso é uma manha que a gente aprende bastante em novela. Eu, graças a Deus, trabalhei um pouco em novela, tive a oportunidade. Você aprende bastante Você em ganhou o Emmy com novela, você novela, aprende. né? Junto com a Thelma, né? Você aprende ali a conversar com o público mesmo, com o público mais comum, com os donos de casa, com a sua mãe, né? A gente fala muito do público, parece que é uma pessoa muito longe. Às vezes é tua mãe mesmo, né? Então você conseguia fazer alguma coisa que a tua mãe assista, né? Que é um grande dar essa atenção para tua família, né? Falar, olha, quem sabe ela assiste algum filme meu, tá? Então é uma coisa que a gente tem essa preocupação, sabe? De não ser um roteirista que esteja a serviço mesmo da sociedade. Tem um lado que a gente, claro que a gente quer fazer nossas coisas, mas colocar um pouco a serviço, né? É um serviço público mesmo, passa para as pessoas, muda as pessoas. Se colocar um pouco nessa perspectiva, eu acho isso. Mas, Rafa, me diz qual filme deve ser feito, então? Qual série deve ser feita agora? Cara, Nós estamos eu sem saber acho. como vender séries. Me diga qual deve ser feito. Vamos lá, eu acho que filme, vamos começar com filme, que eu acho que é uma questão mais fácil. Assim. Se a gente for pensar, a questão do cinema no Brasil é um pouco espinhosa do cinema brasileiro, por vários motivos, eu não vou aqui elencar todos, mas acho que o principal deles é a distribuição. A gente tem pouco cinema no Brasil, a gente tem aí 3.500 salas, a gente já teve 17 mil, então a gente hoje só tem 3.500, a gente teve 17 mil quando o nosso país tinha menos de 100 milhões de pessoas, e a gente tem hoje, sei lá, quando a gente tinha 90 milhões em ação, na década de 70, a gente tinha 17 mil salas. Hoje a gente tem 220 milhões de pessoas, com um povo mais rico do que era na época, e a gente tem 3.500 salas. Então, isso é um problema, porque os filmes não se pagam. Né? Então, o filme nunca se paga só na TV. Então, as políticas públicas vieram um pouco disso também, porque esse esvaziamento do cinema tem várias razões. O papo não é esse, não é a gente falar do cenário da distribuição, mas isso é um problema, porque assim, quando a gente pensa no cenário que a gente está vivendo hoje, a gente tem que pensar também, quando a gente fala daqui a 2 anos, a gente está falando 2 anos. Né? Políticas públicas estão pensadas para daqui a. Enfim, são sempre eternas, mas a gente tem um cenário que vai, pelo menos daqui até 2024, com a Ancine e tal, essa altura contra 2022, depois de 2024, com essa coisa toda da Ancine aí. Então, assim, a gente tem um problema de rentabilidade de filme. Então, antes da gente falar de história, que é a parte mais importante, tem que pensar também nessa questão da rentabilidade. Na questão da grana, a gente não vê produções se pagando no cinema com muita grana. Quem vai salvar isso um pouco é o streaming, porque o streaming oferece um processo paralelo de distribuição, e aí ele pode efetivamente aportar mais dinheiro e, de repente, fazer um longa e tal. Então, acho que se a pessoa for pensar streaming, ainda acho que a ação, os filmes de ação são os grandes filmes de atratividade pública, ação e aventura. Mas o brasileiro tem uma tradição muito forte de comédia, que vem de muitos anos, vem de séculos atrás, vem do teatro, sabe, vem da nossa raiz mesmo. Então, tanto que a comédia no cinema é o único gênero em que os filmes brasileiros são mais assistidos do que os filmes americanos, em que dá mais bilheteria do que o cinema americano.
Então, quando a gente pensa isso é relevante para caramba. Porque a indústria americana é uma indústria com muito mais dinheiro. O que eles consideram filme de baixo orçamento lá, que é filme de até 5 milhões de dólares, a gente não tem filmes de 5 milhões de dólares aqui no Brasil. É muito raro a gente ter um filme que passa de 6 milhões hoje, 10 milhões. Já era raro antigamente, quando a política está um pouco mais forte, hoje é muito raro isso. E ainda assim as comédias aparecem. E a comédia, ela faz a junção disso, né? Ela brinca um pouco com a realidade, ela te promove o escapismo, mas ela tem um custo inteligente. Né? Você tem uma equação de custo inteligente aí, que você não vai ter, por exemplo, quando você faz uma ficção científica muito cheia de coisa e tal, você não vai ter essa grana. Então, as comédias têm esse potencial. Eu acho que o suspense, como gênero, também tem um pouco desse potencial, porque o suspense depende muito da interação entre seres humanos. Então, você consegue fazer um suspense mais contido. Por exemplo, eu costumo brincar aqui, não é que eu faria o Sexto Sentido, mas se a gente fosse gravar o Sexto Sentido no Brasil, você gravava o Sexto Sentido com 3 milhões de reais. Fora os atores, né? Os atores Fora os querem mais atores. caro. Os atores querem mais caro. Mas você faria, custo de produção, você faria. Você faria com 3 milhões de reais aqui no Brasil. Então, o que eu acho que falta é a gente entender essas histórias. Mas também tem uma coisa que está acontecendo hoje, quando a gente dá aula para a galera um pouco mais jovem, que não é da tua geração nem da minha, que a gente tem uma formação que vem da TV aberta ainda, uma galera mais que já começou na TV fechada e logo depois entrou o streaming, que amadureceu nesse cenário. É um pouco do esquecimento do que é a raiz latina, a raiz tropical, que a gente conversa muito, eu e você. Né? Então, assim, a gente tem uma tropicalidade na escrita brasileira, sabe, que bebe do realismo mágico, que aí você pega de toda a América Latina ali, toda a América, você tem Cortázar, você tem Borges, tem gente, isso é certo, viu, Rafa? Porque os papos que a gente, como artista, tenta negociar com a Netflix, estamos sempre negociando com a Amazon, estamos sempre tentando vender projetos, né? E eu posso dizer que parte do briefing deles é esse que você falou, tal, mas também é essa coisa da brasilidade. Total, brasilidade. Não é fazer uma coisa americana. Nenhum streaming vai querer. Então, se o rapaz... Por isso que a gente, graças a Deus, agora na Globoplay tem as novelas, dá para assistir um pouco. Não tem jeito, gente. A gente fica fingindo que, não, é só série, é só novidade e tal. Você vai ficar com a cabeça internacionalizada e vai apresentar ideias muito internacionalizadas que não bate com o que eles estão pedindo. Não vão bater. E por que não vai bater o que eles estão pedindo? Porque eles querem conquistar o público normal. Eles não querem mais atingir o público viciado em séries. Não é? Até pelo tamanho da audiência também, né, cara? O tamanho da audiência brasileira é, sei lá, 50, 60 milhões de brasileiros. A novela da Globo hoje, uma coisa que eu converso muito com a galera também, gente, vocês ficam, Game of Thrones. Pá, Game of Thrones, caralho, puta série e tal. Pode falar caralho? Um pouquinho de vez em quando pode, não? Escapada pode. Pode. Game of Thrones, puta série, parará. Cara, aí, bicho, Game of Thrones, o capítulo mais assistido de Game of Thrones teve ao vivo, se eu não me engano, foi 30 milhões de pessoas assistindo ao vivo. No mundo. A audiência de uma novela das 8, das 9 agora, né? Uma audiência da novela das 9, bem falada, ela bate isso no capítulo normal. A novela das 7 bate isso no capítulo normal. Bom Sucesso batia 30 milhões de pessoas ao vivo no capítulo normal. Uma novela das 9, da Força, por exemplo, de Senhora do Destino e tal, batia 70, 80 milhões, cara, de gente assistindo aquele negócio ao vivo. E como é que faz essa... Olha, você pega exemplos internacionais também, que a gente pode pegar. Os espanhóis, por exemplo, estão arrasando boa parte porque eles sabem trabalhar com a tradição do melodrama espanhol. Total. E que é muito a cara do nosso também. O melodrama é a nossa cara, a nossa raiz. Exatamente. Então, esse curso, por exemplo, o curso nosso completo é bastante focado em gênero, para quem ainda não conhece o curso. Tem bastante coisa que o Rafa falou, tem aula de suspense, aula de terror, tem aula de gênero mesmo. Mas, por exemplo, a aula de melodrama é algo que a gente enfatiza bastante, que é uma atriz muito forte, e tem muito potencial artístico no melodrama, né? Que vai no Almodóvar, no Fassbinder, mas também reconhecer o melodrama tradicional, saber lidar com os temas do melodrama, que isso vai ser necessário. Não adianta, né? Tem que saber dialogar com a raiz latina, que tem também na Espanha, que fez sucesso no mundo todo. Que tomou os Estados Unidos, né? Não vamos esquecer isso, né? Tomou os Estados Unidos. É o mundo todo. Então, o latino realmente, eu acho que a cultura latina, a gente gosta de chamar de tropical para ser mais radical até, mas nos Estados Unidos eles consideram latina, né? É realmente uma expansão mesmo que está acontecendo, e a gente está nesse target, a gente tem que saber dialogar com isso, e para isso o estudo
dos clássicos da TV brasileira, do cinema brasileiro, de entender mesmo. E aí, se você voltar para o clássico, né, Rafa? A gente falou de comédia, mas, poxa, eu vou dar uma dica também para todo mundo. Eu escrevo uma coluna no portal que chama Exibidor. Quem puder assistir lá tem vários artigos, está aberto sobre isso, sobre tendências, o que deve ser feito, tal. Faz uns 8 meses aí que eu escrevo. Então deve ter uns 8 artigos. E lá, por exemplo, umas coisas que eu lembrei, assim, falei, gente, tem uma coisa no Brasil que a gente está esquecendo. A gente faz muito sucesso com filme espírita. Como vocês sabem, temos vários filmes espíritas. Escrevi um ano passado. Isso, novela também, eu não sabia. Então Escrevi você um me ano conta passado. mais. E tem um target espírita muito claro no Brasil, né? O Brasil é o maior país espírita do mundo. E no Brasil todo mundo, de uma certa forma, acredita em espírito. Até, né, quem é cristão também acredita. Então o espírita é um negócio bastante recorrente no Brasil. Não, americano faz isso, né? Ser sentido é filme espírita, né? Tem toda a raiz do espiritismo ali, total. Total. E Ghost, por exemplo, é mais sucesso no Brasil do que lá fora. Tem vários filmes espíritas que fazem sucesso aqui no Brasil e não fazem tanto lá fora. Então, tem uma demanda do público mesmo. Novelas espíritas, a viagem, tem uma demanda do público muito clara. Então, quando você fala tem um espírita e tem comédia, o que falta? Uma comédia espírita. A gente faz pouco comédia. A gente teve o maior caso, um dos maiores recentes, que agora foi recentemente superado, era o Dona Flor e seus dois maridos. Que é Exato. Comédia espírita. Maior sucesso da bilheteria do cinema brasileiro durante 30 anos. 30 anos, Jorge Amado. E é um sucesso absurdo, assim. E é uma demanda mesmo, porque acerta a demanda. Não tem coisas que são matrizes. É claro que tem coisa do momento, que a gente estava falando, mas tem coisa que é matriz do povo brasileiro, cara. Você faz uma comédia espírita, eu tenho certeza que bomba, entendeu? Se fizer direito, claro, né? Aí vai todas as condições de filme serem boas, né? Mas o povo gosta, Então tem coisas meio que a gente estudando a cultura brasileira, a gente chega, né? A gente consegue descobrir umas coisas. Será que tem perguntas? Como é que tá isso aqui? Não tem pergunta. Acho que o Irata tá aí para. Eu tô tentando ver aqui, eu também não sei ver direito, não. Deixa eu ver aqui. O Vinícius falou que não te reconheceu, que está muito bonito sem barba. Não conhece gente bonita. Ele não é você mais, transformou. Gente, se alguém quiser perguntar, estamos abertos aqui, conversando. Hoje tem alguma aqui, coisa no convidando YouTube. Todos. Estamos nas últimas semanas de inscrição da formação integral em roteiristas. Eu e o Rafa somos professores, junto com o Taqueiro, mais uma equipe de professores grandes lá que podem entrar e ver. E todos os assuntos que a gente está falando aqui, a gente aprofunda nos cursos, aprofunda para que vocês realmente, além de aprender a escrever roteiro, aprendam a criar coisas que se comuniquem com o público, que realmente transformem aí a visão do mundo, a visão das pessoas, né? Façam sucesso e também transformem as pessoas. Isso que você falou, uma coisa importante também, você falou o quanto a arte se presta por princípio a discutir a realidade, né? Eu participo de alguns fóruns de roteiristas, tem alguns bem grandes aqui no Brasil, tem fórum com 20 mil membros quase. E um papo que sempre bate lá, eu sempre retruco muita gente fala, eu quero trabalhar só em entretenimento. Não existe só entretenimento. Nada do que um artista faz é só entretenimento. Qualquer arte que você faça, mesmo que você esteja fazendo o filme mais besterol do mundo, tipo Aperta o Cinto, seu piloto sumiu, aquilo é um testamento artístico. Você está colocando os teus valores ali. Seja você achar que a tua abordagem do mundo é uma abordagem farsesca e que o mundo não faz sentido nenhum e que é aquela loucura mesmo, mas isso é um valor, isso é um posicionamento político. Quando você bota que o mundo é uma sucessão de absurdos, é um posicionamento político. Como é o caso, por exemplo, de comédias muito escrachadas, né, como a gente vê, fez sucesso recente americano, inclusive o Hangover, o Se Beber Não Case. Se Beber Não Case, ele parte um pouco desse princípio, ele tem um tom um pouco farsesco, né, de comédia um pouco farsesca. E se você colocar isso, ali existe uma opção. O cara está dizendo, não, é uma sucessão de absurdos mesmo, e o que se prevalece numa sucessão de absurdos é a união entre as pessoas. Então, qualquer produto que você coloque, os filmes só ecoam quando ele tem uma mensagem para passar, mesmo que ele seja um entretenimento puro. Então, isso a gente reforça muito nas aulas da Fix também, porque não faz sentido você achar que qualquer coisa que você... Se você vai fazer uma sucessão de cenas e você vai ter uma série de efeitos especiais, lembrando que no Brasil a gente não tem grana para fazer filmes
absolutamente visuais, tipo, sei lá, Velozes e Furiosos, que é uma sucessão de cena em cima de cena em cima de cena, de efeito especial, explosão e tal. A gente não tem grana para fazer isso aqui. Então, dentro da realidade nacional, e não vamos ter. A gente não tem grana, não tem conhecimento técnico hoje para fazer isso. Então, dentro da realidade do cinema nacional, isso não é factível. Então, como é que você faz isso? Você condensa um pouco essa ação, transforma a ação numa coisa factível para a nossa realidade técnica, para a nossa realidade orçamentária, e você aprofunda os temas que fazem as pessoas se identificarem. Um filme recente que eu vi, que é a amostra perfeita disso que não é brasileiro, Tropa de Elite é isso, né? Tropa de Elite, você pensa assim, as cenas já são também. Tropa de Elite é do Braulio, que é um grande roteirista de cinema, para mim, talvez o maior roteirista de cinema brasileiro hoje. Mas ele tem essa questão, né, de você condensar as cenas de ação da maneira que você torna aquilo factível, sem precisar de grandes efeitos especiais. Não tem nenhuma cena grandiosa em Tropa de Elite. Se você engraçado bem... que a minha esposa gosta muito de filme de ação, né? Daí tem hora que ela fica falando, ação. E aí, quando você pega um filme como Tropa de Elite, que tem pouca ação, mas tem tensão dramática, e tem personagem bom, ela adora. E tem direção, então, né? Também, o público pensa, o público, se perguntar para o público mesmo, ele acha, né, o trailer, ele quer que tenha ação no trailer, na verdade. Mas, na verdade, se você conta uma história bem contadinha, você faz 2 cenas de ação ali, ele vai. Então, ele vai. Não precisa ter tanta também. A gente é meio... prometer, vai ter, mas ficar o tempo todo. A gente não vai competir com a grandiosidade do Velozes e Furiosos, que eu adoro. A gente não tem essa grana, bicho. Não tem essa grana para fazer aquilo. Só para ver as batidas mesmo. Eu gosto de batida de carro, acho legal. E aí a história é mais ou menos, mas eu gosto daqueles efeitos, eu acho maravilhoso. Gostava de ver no cinema, inclusive, espero que volte no cinema, porque eu faço questão de ver esse filme no cinema. Eu fico pensando quem ia ser Michael Bay se ele tivesse nascido no Brasil, fosse lá, Michelzinho Bahia. Michelzinho Bahia tava fudido aqui no Brasil, não ia pintar nada pra mim. Michelzinho não ia pintar nada. Todo o talento visual dele, que ele fez um para Netflix excelente também de ação, 6 não sei o que, achei maravilhoso. Eu vi. Netflix, me diverti pra caramba, original. Diverti pra caramba naquele filme. Bem legal. Então, esse tipo de... Aqui nós temos o Afonso Poyá, que seguraria, hein? O Afonso... Segura. Ele é foda. Cara. Se der dinheiro pro Afonso, ele segura. Eu sou fã do Afonso. Ele segura. E é um cara que eu conheci, fiz uns roteiros com ele. Ele estuda muito filme de ação mesmo. Então, ele tem a manha mesmo. Então, mas é isso. Mas pode ser que ele faça lá fora. Vai ser difícil conseguir dinheiro aqui para fazer tudo aquilo. Ele já tem feito algumas coisas lá, né? Ele fez umas coisas aqui... aquele de boxe dele, tem pouca cena de ação, mas é do caramba, é maravilhoso o filme. Então não é nem a ação, é a dramaturgia, né? Mas agora nós estamos falando que nessa época de pandemia, essa época de crise, nós vivemos aqui esse momento de falta de esperança. Que filme rola? Eu acho que é coisa para cima, viu? Eu acho que a gente não tem mais paciência de ver a realidade. Eu vou te dar um exemplo prático meu. Eu estava vendo outro dia, tem uma série da Universal. Eu adoro série médica, sou ficcionado. Eu falo que a série médica é uma maneira de você encarar a morte sem o cagaço de morrer. Porque ela tá no controle dos Unidade Básica vai estrear na Globoplay esse mês, em março. Unidade Básica, a série que eu criei junto com a Helena e baita série. Vai estrear agora na Globoplay. Então estamos fazendo propaganda aí na diga. Desculpa te interromper, foi propaganda da minha série. Não, então, eu estava vendo uma série médica, eu tenho uma série daquela franquia Chicago, que é Chicago Med. Adoro. Eu gosto também. É o nosso amigo, como é que ele chama mesmo? O Dick Wolf. Lá? Dick Wolf. Ele é foda, Dick Wolf. Ele é foda. Ricardinho Lobinho. Então, cara, uma coisa que é absurda, assim, que você perguntou esse negócio de pandemia, eles começaram a fazer a série dentro da pandemia, que é uma pegada, parece que Grey's Anatomy também vai fazer. E eu não consegui assistir direito. Me deu agonia. Eu demorei assim. Foi a mesma coisa com Sob Pressão. Sob Pressão fez um especial Sob Pressão Covid. Eu demorei 3 dias para conseguir ver um capítulo. Me travou, sabe? Não é que não tinha qualidade. Tinha uma puta qualidade. Sob Pressão, então, a gente sabe que é uma baita série. Uma baita série. E tinha uma baita qualidade aí. Mas sentamos eu e minha mulher, que é apaixonada por série como eu também. E eu não consegui terminar o primeiro episódio. Eu comecei a ver... Quando a galera começou a morrer de Covid, cara, é uma coisa que a gente está vivendo aqui. Meu cunhado está na UTI, internado de Covid. Então, assim, a gente está vendo isso o tempo todo. Então, eu, particularmente, me sinto incomodado hoje. Eu acho que daqui a 2 anos, sim. Acho que hoje, no momento em que a gente ainda está nesse negócio, me sinto incomodado de ver alguma coisa que me lembre tanto da realidade dura que a gente está passando. Então, Não, isso, aliás, eu estava lembrando aqui no meu chapéu. Tem um livro que eu gosto muito bom, que chama História Social do Cinema Americano.
É um livro, aliás, muito legal, recomendo. É um livro que é muito nessa pegada, sabe? Fala, aquela época fez sucesso tal filme porque a cidade americana estava com tal questão social. Ele Uhum. sempre analisa como se fosse a sociedade e qual filme fez sucesso, preenchendo a demanda imaginária. É um livraço. E aí tem esse capítulo sobre a época de recessão americana, década de 30, onde teve aquele grande crise americana. E surgiu o quê? Surgiu a Disney e o Frank Capra, que é um dos filmes mais otimistas da história. Frank Capra, A Felicidade Não Se Verdade Compra, não se é compra. filmes de Até hoje. esperança, e de pessoas simples, cara. Eu acho que é uma coisa que, aqui no Brasil também, quando teve crise do Collor, de desesperança, tem uma crise de esperança, fez sucesso o quê? Pantanal. Então, momentos de grande crise tende a fazer sucesso retorno a raízes, conflitos mais simples. Eu aposto em Volta ao Campo. Os a Globo Concordo, disseram mas que ia retomar o Pantanal. Essa coisa de. E coisa, eu falo naif, eu estou muito apostando nisso, personagens um pouco mais naif, mais puros. A gente tem um patrimônio no Brasil que eu acho maravilhoso, que é pessoas assim de uma pureza, de uma simplicidade, né? Todo nosso povo caipira, e eu acho as pessoas tão iluminadas, assim, são praticamente milhões de gurus aí espalhados pelo Brasil, pessoas comuns, assim, né? Que a gente é muito maldoso, a gente que é treinado nessas áreas que a gente trabalha, né? Publicidade, cinema, a gente tem treino de maldade, né? A gente está acostumado, todo mundo disputa de ego, normal, a total, nossa total, área, normal, normal. normal. Então, a gente tem um treino de maldade. Só que todas as histórias têm isso, também, sabe? Tem hora que umas histórias mais chegar nessas coisas mais, eu estou acreditando que histórias que pessoas realmente com esperança, que construam coisas e que se superem, histórias de Uma mensagem para superação, cima, né? né? Não, você está trazendo uma coisa Mensagem para interessante, cima, cara. de superação, né, cara? A gente tá Você está trazendo uma superar, né, coisa, cara? você Tem que está trazendo superar mesmo, que é difícil. uma coisa muito absurda que eu fico pensando assim também. As pessoas que escolhem a programação são pessoas como eu e você, vivendo no eixo Rio-São Paulo, geralmente, né? E você falou agora do pessoal do interior. Eu sou casado com uma mulher do interior de São Paulo. E assim, tem uma cultura do interior que é riquíssima e que geralmente na TV, com exceção do que veio depois de Pantanal, que depois de Pantanal, o Pantanal puxou Ana Raiz a Trovão e tal, mas a gente vê que essa cultura é muito forte. Eu morei em Brasília há 16 anos, e Brasília é Goiás no quadradinho, que a gente fala, né? Então você tem toda a cultura do interior do país dentro de um quadradinho desse tamanho. Então, o interior de São Paulo, o interior de Minas, o interior do Rio de Janeiro, o interior de uma maneira geral, com o esvaziamento das cidades, agora na pandemia esse esvaziamento foi maior ainda, tem uma força muito grande e essas pessoas não se veem na tela. Você vê na tela. E quando se veem na tela, é caricaturado. Com raríssimas exceções, como foi, por exemplo, a América da Glória ou para o Pantanal, mas geralmente elas são caricaturadas. Então, eu fico pensando o quanto a gente não precisa voltar. Eu me lembro que eu sentei com uma produtora uma vez, não foi um canal, foi uma produtora. E eu queria fazer. Eu tinha uma série eu tinha uma série de questões dentro da série, mas a principal delas era o que movia a série era truco. Era uma série Adoro. que o que movia a série era do truco. E ela virou para mim, eu comecei a rir, ela virou para mim e falou assim: eu tinha acabado de voltar de Nova York e tal, e falou para mim, tinha estudado lá, e falou: não, mas brasileiro não joga truco. Uma série sobre truco não vai pegar. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, gente, como assim? No interior do país é só o que tem é truco, entendeu? Não, o brasileiro Muito joga louco. pôquer. O brasileiro joga pôquer. Se você fizesse sobre pôquer, eu acho que ia dar certo. Eu falei, não, faço um pôquer para você e te entrego. Mas não é verdade isso. Não é verdade isso. Então, acho que quando a gente pensa essas questões também do que a gente, como roteirista, a gente tem que mergulhar, mas eu acho que esse papo não é só para gente. Esse papo também é para Sem dúvida. decisor de canal, também é para Sem dúvida. produtor. A gente tem Sem que dúvida. romper a bolha socioeconômica e sociocultural que a a gente vive, Sem dúvida. e É, cair no o mundo, que assim, eu, ver o que tem por fora mas a ali também. percepção que eu tenho, é claro que é isso mesmo que você falou, mas esses caras, eles estão cada vez se aperfeiçoando mais, os caras que eu digo, os executivos de streaming, né? E os streams, em pesquisa mesmo, né? Ainda acho que não tem que aperfeiçoar muito Claro. mais, mas eles vão cada vez mais chegar nessas coisas. A gente Sabe? tinha, a Uma gente série de tinha os truco pode institutos, ser que né? chegue uma hora que alguém fale, vai ter que ter uma série de truco. Ou de interior, eles vão chegando nisso mesmo, porque eles estão qualificando as pesquisas. Então, realmente uma nova era que começa e que exige esse talento dialógico do roteirista. Eu acho Total. que o roteirista ele tem que saber, quando a gente fala
Por isso que a gente fala que a formação integral, a gente não pode dizer que o cara sai um showrunner pronto. Um showrunner pronto, gente, só sai depois ele ter dirigido alguma coisa, ter escrito, ter feito a carreira mesmo para poder assistir. Não tem um diploma de showrunner, né? Showrunner é um negócio que você, depois de escrever uma série, depois de dirigir outra, você vira um showrunner, é claro. Mas o que a gente se preocupa é dar o raciocínio do showrunner para o aluno. O aluno tem que estar com um raciocínio, uma cabeça do showrunner. Ele ainda não é, claro, tem que ter experiência. E a cabeça do showrunner é o cara que toca o show, literalmente. Ele é como se fosse, além de um roteirista, é como se ele fosse um mestre de cerimônias do circo. Sabe aquele cara que fica falando assim, putz, os palhaços, ninguém está rindo, vou tirar os palhaços, vou botar o leão? É o cara que não pode perder o público. Ele está em diálogo com o público, ele sabe o que o público quer e ouve a resposta e cria em cima. Você vê que a Disney já não está lançando séries fechadas inteiras. Ah, temporada fechada. Isso é um modelo que esse era o ouro da novela um pouco, né? A novela era uma obra aberta, né? Não vai ser o único modelo. Vai ter um modelo de obra aberta, porque televisão é obra aberta. Televisão, para fazer dialogar mesmo, é obra aberta. Isso está na minha tese de TV na era digital. Eu acredito demais nisso. Então, a gente tem que formar autores que não tenham um problema com diálogo com o público. E também não pense, eu adorei o que você falou, porque fica essa dicotomia, né? Tem um pessoal que quer entretenimento e o pessoal que quer arte, aí fica nessa polêmica. Na verdade, não tem polêmica. Fica uma furada no mundo. Uma furada no mundo. Ou você para com essa polêmica, evidentemente tem que ser entretenimento, e evidentemente é comunicação e transformação da cabeça do público. Não adianta você querer não ser. Não tem essa, não tem como. Então você sabe que tem essa responsa e é para fazer mesmo. O cara está te dando uma série para você tocar, bicho. Responsabilidade. Segura essa onda. Entrega para o teu cliente, entrega lucro e entrega transformação humana. O cara não vai ficar assistindo uma série porque ele não quer transformar. Lógico que quer. Todo mundo quer acabar uma coisa, mudar de vida. Todo mundo quer mudar de vida o tempo todo, gente. O que a gente quer? Quer mudar de vida. A gente quer assistir uma série e falar, nossa, mudou minha vida. É isso que você quer. É isso que dá emoção pra gente, né? A gente é um regente de emoções. A gente faz a emoção do cara para cima e para baixo o tempo todo. É isso que a gente quer. A gente quer pagar para isso. Ficar, nossa, cara, aprendi coisas, vi um mundo que eu não conheço. É isso que a gente quer. Não, você falou uma coisa importante aí. Você falou uma coisa importante sobre o showrunner. Está na área médica. Você que falou que gosta da área médica, eu sempre falo que o roteirista, antigamente era o mesmo emprego. O roteirista e o médico. Chamava xamã. Eles criavam histórias, era o mesmo emprego. Eles criavam histórias que curavam pessoas. É disso que se trata. Então, nós estamos nessa área de criar histórias que ajudam a superar paranoias, depressão, superar esses problemas que nós temos como sociedade. Nós estamos aqui para contribuir com a sociedade, né? E ao mesmo tempo isso que você está falando é importante, viu? Isso que você está falando é importante, porque você perguntou desse momento agora que a gente está vivendo. Eu tenho lido alguns estudos psicológicos e tal, falando de que um dos grandes legados da pandemia são os problemas de saúde mental, que vão advir desse processo de concentração, de você ficar preso e tal, e o convívio extenuado com pessoas e tal. E eu acredito muito no que você falou, na transformação da pessoa pela arte, da mentalidade da pessoa pela arte. Então, quando a pessoa encontra um significado naquilo ali, ela ressignifica a si própria. Quando ela entende que aquilo ali está trazendo uma questão para ela. E eu acredito muito também, você falou na arte do diálogo. A gente está vivendo hoje, e aí você soube isso muito bem, quando você lançou pela Fix aquele concurso Histórias para Unir o Brasil. Né? A gente está vivendo um momento... Vamos lançar daqui a pouco o resultado do concurso, já temos 19 selecionados. É um concurso que a FIC lançou ano passado, está no nirobrasil.com.br e vai ter daqui a pouco os vencedores, mas adoramos o assunto, queremos continuar. Diga, complementa, desculpa, Rafa. Então, isso que é relevante. Assim, a arte tem esse poder tanto de dialogar quanto de desunir. Então, ela é feita para fazer esse jogo de você cindir com o teu presente em função do que você está vendo que são os movimentos. Assim. Acho que a sociedade é como se fosse maré. A onda vem, a onda vai, a onda vem, a onda vai. E a arte ela tem que surfar nisso aí um pouco também, mas entender o movimento, para depois poder pegar a onda na hora de entrar na onda certa ali e poder fazer. Então, quando você montou a História para Unir o Brasil,
E você lançou esse negócio, a gente conversou sobre isso, se não me engano, foi 2 anos atrás, não foi? Quando você começou a conceituar isso e tal. O Brasil estava muito cindido na época, foi a época das eleições, não precisa nem lembrar. E você já está me enxergando, olha, vai chegar um momento em que essa cisão não é natural para o brasileiro. O brasileiro é um povo unido por natureza. A gente sempre tem porrada, mas acontece porrada a cada 20 anos, dá uma cacetada aí na sociedade, Revolução de 30, enfim, toda hora, a cada 20, 30 anos dá uma cacetada. Mas a gente sempre volta para o mesmo momento, que é um povo caloroso, isso está na nossa raiz. A nossa raiz é um povo caloroso que gosta de conviver e que é tolerante às diferenças. Sempre foi a nossa raiz. Então, você entendeu isso há 2 anos atrás, e eu acho que isso é o que vai cair daqui a 2 anos. Então, se você pensar, puta, que história você apostaria para daqui a 2 anos? Eu falaria histórias do tipo Conta Comigo. Histórias que falassem ou do encontro de pessoas, da união de pessoas, famílias que não estavam funcionando e se encontraram. Quer ver a maior prova disso? O filme do Cursino, que fez um puto sucesso agora no Netflix, que é exatamente isso. Como é que uma família cindida pode se reunir? Então, assim, eu acho que tem um pouco dessa questão também da gente agora estar começando um movimento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas no Brasil isso é muito forte pela nossa raiz latina, pela nossa raiz quente que a gente tem aqui, tropical, da gente buscar essa união um pouco. Então eu fico pensando que os filmes que falam menos sobre briga e mais sobre união em cima de um propósito, e aí isso perpassa vários gêneros diferentes. Você vai ter melodrama, você vai ter isso, você pode fazer um filme de ação, você vai ter isso, você pode fazer um drama, você vai ter isso, uma comédia romântica, você vai ter isso. Mas eu acho que ali existe uma convergência para daqui a 2, 3 anos. Então, se eu fosse pensar que série eu faria, daqui a 2, 3 anos, eu faria uma série como foi, por exemplo, Modern Family, que acabou agora, a última temporada de Modern Family foi agora, e foram 10 anos de um baita sucesso, uma baita série. Ou uma série como Os Normais, que para mim foi talvez a série de comédia mais disruptiva que a TV no mundo já viu, e ela só não virou talvez a série mais importante de comédia, na minha opinião. Os Normais só não virou a série de comédia mais importante do mundo porque ela foi feita no Brasil. Se ela tivesse feito em inglês, ela não seria o que era se ela tivesse sido feita nos Estados Unidos, mas ela teria ganhado. Absurdo, Normais é absurdo. E assim, não envelhece. Eu vi Normais esse dia. É uma loucura. Eu assisto de vez em quando também, até hoje, realmente é garantido. Assim. É tipo o nível de Seinfeld. O Seinfeld, eu continuo assistindo Seinfeld também, admito. Eu também. Seinfeld eu assisto. Vira e mexe, Salt Park, Seinfeld. Mas Normais é nesse lugar, assim, realmente a gente recuperar essa tradição. Também, já numa chave mais louca, né? O Penacova, o Miguel. O Miguel também eu acho que faz coisas muito loucas e interessantes, assim, com um surrealismo tropical, assim, quase... É o tal do realismo mágico que está na beira ali de você estar calcado na realidade e viajando. É muito forte isso. Então, eu acho mesmo a dica aí para a galera, essa que o Rafa falou aí, Orlando, de achar esses personagens que, de uma certa forma, pacifiquem as questões, né? É um momento que a gente está buscando essa pacificação. Isso se aplica com todos os lados do espectro. Ninguém vai aguentar, você não tem condição de ficar o resto da vida assim. Então, é uma tarefa mesmo. E quem conseguir, pacifica público. Vocês percebem, gente? A gente fala, pacificou uma história de amor entre o Romeu e Julieta. Significa o quê? Romeu e Julieta, hoje em dia, seria bolsominions e petralhas, grosso modo. Que significa o quê? Significa que você pacificou um grupo inteiro, você criou diálogos entre 2 grupos, você criou possibilidades de diálogo, de amor. Então, é nesse lugar. Isso é uma demanda mesmo. Então, aí vai. Aí qual gênero é? Aí vai. Pode ser ação, pode ter essa história no filme de ação, pode ter essa história no filme policial, pode ter essa história... Qualquer filme pode ter essa história. Entendeu? A questão é saber os personagens também. Então, é claro que a gente tem o negócio do gênero e tem essa coisa de achar mesmo esses matrizes de personagem. Muito bom bater esse papo com você, Rafa. Não é todo roteirista que acompanha. A gente quer formar alunos que acompanham isso, porque é o que precisa, viu? A gente, evidentemente, a parte técnica, a gente sabe que é fundamental. Os alunos estão cada vez melhores, já chegam bons. Só está estudando, graças a Deus. Um avanço em relação a 20 anos atrás, quando a gente começou. A parte técnica era uma coisa que eu enfatizava muito. Nossa, não tem técnica, sempre achava isso. Mas agora está melhor a parte técnica. Vocês pode ter que melhorar. Quem não tem ainda tem que estudar. O curso completo é para isso e tal, por de um ano. Ô, Nilton, o pessoal está pedindo para dar o serviço do curso. Está pedindo para dar o serviço, quanto vai custar, quantos meses são, dá um... Gente, é um cursaço grandaço, bem grande aí, o curso de 1 ano e pouco, praticamente. Tem muita carga horária, vocês têm que entrar lá direitinho para ver no site
fábrica de ideias cinemáticas.com.br, tem aí o serviço na bio. E o valor eu não sei de cor aqui, gente, lamento informar. Mas a inscrição está para acabar e tem lá, e tem políticas de desconto também, tem vários descontos para associados de várias associações, se você já trabalha com alguma coisa. Tem vários descontos, vocês podem acompanhar. É um curso bastante longo, que tem desde a introdução, como a gente estava falando, técnicas básicas de roteiro, etc. Ó, tá aqui, ó. São 432 horas. 2 semestres. Curso, formação integral de roteiristas. Tem desde a formação básica até banca de pitching, exercício de roteiro prático. Você sai com o roteiro escrito depois de uma oficina de 6 meses. Então, tem uma parte do semestre inteiro de oficina. E também tá todos esses debates, encontro com muitas pessoas, né, gente? Tem bastante gente do mercado que vai dar aula. Então, também é a oportunidade da pessoa conhecer as pessoas que estão trabalhando. E a gente faz esse recorte de ter professores que entendam de teoria, mas estejam na prática. Não é possível essa separação. E nós temos uma política ampla de descontos aí, vale a pena vocês acompanharem. Tem vários descontos aí para associados, então tem várias vou até dar uma passadinha aqui nisso aqui, ó. Vamos lá, só nos descontos, vocês saberem, tá? Ex-alunos e alunos da SPM têm 50% de desconto. Pessoas negras, indígenas e membros de comunidade LGBTQ+, tem 50% de desconto. Associados da Abra tem 20%, Brave tem 20%, CAESP tem 20%. Profissionais indicados por empresas associadas ao Programa Cinema do Brasil tem 20%. E participantes do movimento Vamos Fazer as Coisas Juntos tem 20%. Então tem desconto uma opção de gente aí. E é um curso incrível mesmo. Porque, na verdade, o legal da formação integral também é o conjunto muito diverso de professores, eu acho. Sabe, assim, você vai ter aula de pitching, sabe, sei lá, o Caio tá no Formação Integral agora? Também tá, não tá? Ele participa também dando aula de pitching, né? Então, assim, você tem isso Rafa, que é muito só legal. Fala o site pro pessoal. O Irata tá pedindo pra gente falar o site. Fabricadeideiascinemáticas.com.br. Fabricadeideiascinemáticas.com.br. Valeu. Isso mesmo. A ideia é ter esse leque aí de possibilidades. E a gente fala, e a brincadeira é meio essa, viu, Rafa? Agora o desafio, cada vez mais, é ser uma fábrica de conceito forte. Sabe que o mercado está cada vez mais comprando os conceitos mesmo. Se tem um conceito forte, se acertar o conceito, ele compra. Então, a gente sempre, é engraçado porque a gente sempre falou disso, mas antes do mercado ser assim, a gente eu tenho um livro que chama Choque de Tropicalismo, um dos meus livros, que fala bastante disso, tanto demanda imaginária quanto dessa coisa do conceito, né? Então a gente já estava pensando assim, mas agora realmente se efetivou, né? O mercado está pedindo isso e que a gente falava alguns anos atrás, agora está realmente acontecendo. Então é importante agora estar preparado para isso. A gente precisa de ideias. O motivo que a gente faz o curso, que a gente já tem trabalhos aqui, a gente precisa reciclar, os alunos às vezes fazem ideia melhor que nós. A verdade é essa, né, gente? Porque a ideia, às vezes o cara nem sabe, não está pronto a escrever, mas você pode ter uma ideia melhor que a minha, porque você está conectado com uma realidade que eu estou comendo bola. Então, isso acontece o tempo todo, né? Acho que isso é uma das coisas gratificantes de você dar aula também, é você entrar em contato com uma realidade diversa da tua, que traz coisas incríveis, assim. E aí tem um lado legal do curso também que eu gosto muito, e que eu enfatizo muito nas minhas aulas, que é a responsabilidade de você ser um roteirista. Que assim, quando você fecha um contrato com uma empresa vai botar na tua mão um projeto, uma série premium custa 1.200.000 por EP. Uma série premium, tipo, eu não vou chutar o orçamento de série aqui, porque são dados fechados, mas a gente sabe que uma série premium custa 1.200.000, de 800 a 1.200.000 por EP. Então, assim, se é uma série com 10 episódios, que está sendo meio que o padrão do Netflix hoje, cara, a gente está falando de 12 milhões de reais. 12 milhões de reais na mão do showrunner. Quando o showrunner, geralmente na sala de roteiro, o showrunner faz bate a escaleta junto com o grupo, né? E depois um cara vai lá escrever. Aquele cara que vai escrever aquele episódio, ele tá com 1.200.000 na mão dele. É muita responsabilidade. Eu soube de casos que aconteceram, e aí eu atribuo isso para mim a formação um pouco falha, mas assim, eu soube de casos que aconteceram de sala de roteiro inteira, de série de sucesso, ser mandado embora, porque os caras não conseguiam escrever dentro do orçamento disponível para a série. Então não dá, né? Então eles estavam com medo de ultrapassar o orçamento. Ou seja, existe um lado técnico da coisa, prático da coisa, que só quem está no mercado sabe.
Assim, que são os purinhos do gato. Eu estou escrevendo, que a gente fala muito isso lá. Eu estou escrevendo uma série. O dinheiro ficou curto. A gente sabe que vai ter que enfiar um daqueles episódios, que quem não sabe aqueles episódios de série que o cara fica rememorando tudo que aconteceu na série e discutindo o que aconteceu. Esse é episódio que acabou o dinheiro. O pessoal acabou o dinheiro, não tem dinheiro para fazer 13 episódios, tem dinheiro para fazer 12, eles fazem um episódio daquele, que é cheio de flashback, você enche de cena de arquivo, esse é episódio típico de série que acabou a grana. Você tem, Rafa, tem que ter esses pulos do gato. Tem que ter o pulo do gato. Tem um roteirista que se imagina showrunner, né? Ele pode ser só um roteirista, mas ele sabe qual que é o trabalho do showrunner. Ele sabe o trabalho do chefe dele. Ele respeita o trabalho do chefe dele. Está junto com o chefe dele. Está lá para ajudar o chefe. O dono o showrunner, o dono da produtora, o canal. Nós estamos lá para... Né? Graças a Deus, o cara me deu emprego. Tem gente que parece que está brigando. O cara me deu emprego. Não, eu acho muito louco. Assim, o cara chega com nota. Eu fiquei bravo comigo. Ainda bem. O cara chega com nota para você, porra, tu tá roteirista, o cara chega para você com nota, assim, traz uma porção de nota, essa aqui são as notas do roteiro do canal. Cara, é a nota do canal, bicho. Você vai ler aquelas notas ali, às vezes você não concorda com uma coisa ou outra, você vai ver, isso aí você vai defender, isso aqui eu não concordo por causa disso. Agora não é, eu não concordo com isso. Não, você tem que saber argumentar, tem que dizer por que aquilo é importante para a história. E isso você só consegue com fundamento. Assim, o fundamento, o conhecimento, a fundamentação teórica e um pouco do exercício prático, que é uma coisa que a formação integral traz muito também, que é você estar o tempo inteiro escrevendo e fazendo e batendo em cima do teu texto e tal, não sei o quê. Quando você tem essa questão da prática aliada ao teu conhecimento, você começa a ter um pouco mais de noção do que é importante você defender na tua história ou do que a visão do cara está sendo mais concreta mesmo do que a tua. Exatamente. Outra cena, ou você não gosta, mas você pode abrir mão, como qualquer coisa. Tem coisa que você não pode abrir mão, claro. E tem coisa que você pode. Se você, porque também ceder tudo dá errado. Então, tem gente que é o contrário. Você fala, eu quero ceder tudo que o canal quer. Tá errado. Não dá certo também. Você tem que saber o que você realmente... Você é responsável por aquilo. Depois que der errado o roteiro, você quer ficar respondendo. Eu já perdi uma gig por causa disso. Ninguém vai falar, a nota do canal não foi boa. Vamos falar que o roteiro é ruim. Com razão. Porque você tem essa responsabilidade. Claro. Então você tem que segurar essa brisa, essa onda, mas ao mesmo tempo saber negociar, porque tem que saber a verdade. Agora, tipo, orçamento. Se você não consegue atender o orçamento da série... Isso é grave, né? Aí é grave. Aí você está sendo chato mesmo. É grave isso. Está sendo chato. E tem mais que orçamento, viu? Tem uma coisa que é quase que estilo do diretor ou da produtora, sabe? Tem umas coisas que eu trabalhei com várias produtoras já, e cada casa, né? Cada lugar, né? Cada pessoa, ele tem um jeito de filmar, um desenho de produção. O desenho de produção é mais importante que o diretor, tá? Como é que ele filma, né? É uma coisa mais complexa, só fazendo mesmo a gente consegue explicar no curso. Mas aquilo impõe um jeito de escrever. Se você não escreve, eu percebi isso com alguns amigos, que se você não escrever daquele jeito que a produtora sabe filmar, e você consegue, se você escrever daquele jeito, você faz uma obra-prima. Mas se você escrever de um jeito diferente, tipo, tem muita sutileza de diálogo, tem produtora que não sabe fazer isso. Ou o desenho de produção não dá, filma muito rápido. Então, você tem que saber um pouco como que é o set. Então, quando a gente fala de formar um roteirista completo, é um roteirista que não é que ele intervém na direção, mas ele respeita a direção. Ele dialoga com a direção. Ele sabe como é que é a vida do diretor. Ele sabe como é que é. Ele está junto com as pessoas, não está contra ninguém. Ele está junto. Para criar essa cultura que realmente faz os grandes sucessos. Né? O sucesso, eu tive a oportunidade de participar de alguns sucessos. E realmente me impressiona demais como umas pessoas presas numa salinha. É impressionante pensar, né? 5, 6 pessoas presas numa salinha consegue fazer um negócio que atinge 30 milhões de pessoas e muda o imaginário das pessoas e tem 500 pessoas trabalhando para aquele negócio. Uma novela, por exemplo, 500 pessoas trabalhando. Então você escreve um textinho, daqui a uns dias o ator vai estar ensaiando aquilo, decorando uma puta estrela, uma puta responsa. E se você não consegue ganhar a alma dele, o coração dele, a paixão dele, não vai fazer bem. É um negócio que realmente é um negócio muito louco, a arte. Não adianta. Se você não conquistar o coração dos seus atores, do seu figurinista, do seu diretor, se tiver todo mundo muito animado com o roteiro, não vai ficar bom. Arte não é cabeça, arte é coração todinho. Não adianta ele querer, ele até quer, todo mundo quer fazer tudo, todo mundo quer. Só que se ele não estiver apaixonado, o cara até quer, você acha que o cara não quer? Ele quer fazer o melhor possível dele.
Mas se ele não estiver apaixonado mesmo, então você tem realmente um poder de apaixonar as pessoas, né? Que a gente tem que ter. A gente está realmente querendo seduzir as pessoas, né? Conquistar as pessoas com nossas ideias, né? Então temos que ter essa consciência, responsabilidade e postura mesmo de querer isso mesmo, de querer transformar. Gente, estamos falando bastante aqui, teve poucas perguntas mais práticas, vamos encaminhando para o final. Deixa eu ver se Rafa, tem se alguma quiser mais pergunta algum. aqui. Que horas são, Rafa? São 8h04, 8h05. Então, a gente está combinado mais ou menos 1 hora. Então, se quiser encaminhando, papo muito bom, difícil esse papo sempre. Eu vou repetir aqui, estamos abertas à formação integral de roteiristas. Então, quem quiser ter uma formação completa, entre no site Fábrica de Ideias cinemáticas.com.br. E lá tem as informações completas do curso, 400 e poucas horas. Só roteirista fera. Muita gente legal. Então, deixa eu passar aqui as coisas aqui, as perguntas aqui, ver se tem alguma aqui no Insta. O Arthur falando aqui dos cursos que são bacanas. Valeu, Arthur. Abraço para você, cara. Você é bonito. Vários fãs aqui do Rafael. Rafael sempre com seus fãs atrás dele, onde ele vai. Tá aqui o Tiagão, o Marcheiro, nossos ex-alunos. O papai tá aqui falando com um monte de vários ex-alunos aqui. O comentário do Renato: precisamos de comédia para rir e filmes espíritas para acreditar que existem lugares melhores do que aqui. Isso aí. Visualizar utopias também, né, gente? Eu, nessa linha aí, eu estou apostando que também vai ter utopias. A gente só fica falando de distopia. Então, o gênero de distopia bombou. Isso é muito comum. Antes da crise, bomba a distopia. Quando tem a crise, bomba a utopia. Eu acho normal, também. Porque antes da crise a gente fica na distopia, porque a gente sabe que vai dar merda, ninguém é tonto, sabe que aquilo vai explodir. A gente já sabia que ia explodir, não sabia como, né, gente? Que explodir alguma coisa estava na cara. Estava na cara que alguma coisa ia dar explodir. Então, não tinha ideia como era. Então, a gente faz distopias, mas quando o Paulo chega nesse ponto, a dramaturgia faz utopia. Então, libertem sua imaginação para utopias. Isso é uma coisa engraçada também, a gente está no final, mas eu estou lembrando aqui agora. Uma coisa que eu buscava muito, a Abril, era aquela máquina de fazer revista, né? E tinha muitas revistas que eram narrativas. A Abril tinha 50 mil revistas em quadrinho. E tinha um departamento da Abril chamado Abril Jovem Pesquisas. Que eu, quando era publicista, o meu público preferido, quando era publicitário, era público-alvo. Eu era meio que um especialista em público jovem. Eu era meio que especialista em público jovem. Então, assim, eu trabalhei com público jovem até o jovem ficar velho. Eu sempre estava trabalhando com esses caras, assim. E a Abril, que fazia revista, mantinha uma unidade de pesquisa dentro da Abril, para entender o pensamento do principal público dela, que era o público jovem, que era as revistas em quadrinhos da Abril. E esse núcleo jovem publicava pesquisa em cima de pesquisa, em cima de pesquisa, e eles abriam essas pesquisas ao público e eu pegava todas elas para estudar. Então, isso é uma das coisas que... existem outros lugares, o Walter W. Thompson faz isso também, enfim. Mas acho que isso é uma coisa importante para a gente ter na cabeça também, a gente fala um pouco disso no curso, que existem pessoas entendendo o teu público-alvo. Então, eu vejo muito... Tem séries incríveis que saem dos alunos do curso, eu vi, assim, a gente fez agora o laboratório de pitching, eu falei com o Irata ali no laboratório, que está rolando agora, inclusive, né, Newton? Acho que vai ter amanhã o laboratório de pitching, os alunos vão apresentar aí para a banca amanhã? Para Gulani, para... amanhã que é a banca, né? Amanhã. Pois é, porque a gente ainda bota o cara de cara pro gol também, né? O cara faz a aula e ainda fica de cara pro gol lá para pitchar para quem compra. É um projeto bom mesmo, hein? Tem. Eu falei, cara, daqueles projetos ali, assim, eu fazia 1 ano de streaming com aqueles projetos ali, de original. Tem projetos muito bons ali. Muito bom. E assim, outros que eu vi também ao longo, dando aula para Fix, vários outros alunos que vieram, sabe? E eu faço doctoring também, então a gente também vê isso quando eu faço doctoring, algumas pessoas me chamam, o estúdio me chama, o produtor me chama e tal. E tem muito projeto bom acontecendo. Eu acho que também esteja faltando um momento, isso foi uma ideia para a gente sentar depois e conversar, eu acho que está faltando mais pontos de contato que, de repente, eliminem o intermediário, em que a gente possa colocar o escritor com quem vai exibir
para que eles possam conversar sem intermediação e a produtora associar isso aí depois no processo Sim. e entender. A gente na FIC sempre batalhou por isso, né? Desde que na época eu fui presidente da Associação de Roteiristas também batalhei pela mesma coisa. Quando eu tive a oportunidade de ser secretário, que eu fui secretário do audiovisual, na época lançamos lá a ideia dos núcleos criativos. Os núcleos criativos tinha mesmo uma ênfase em ser o roteirista, o chefe desses grupos, para criar essas condições. Depois mudaram e botaram poder na produtora. Mas isso é antigo, porque a tendência agora é ter direto contato entre o roteirista e o canal. Agora está ficando claro que a gente antes lutava e a produtora vai ser uma parte fundamental, evidentemente. Nós vamos trabalhar Sempre juntos. é, né? É o tripé, né? Claro, é o tripé. Mas já é. Se você der direto poder para ela inibe o poder do criativo. Então, tem que ter o tripé do criativo. O criativo tem que ter um poder equivalente à produtora. Porque se ela inibir o critério do criativo, o criativo vira uma commodity. E o criativo não é commodity. Ele é tudo menos commodity. É pelo contrário, né? Ele é o oposto disso. Porque ele não é commodity. Não é. Não, troca para qualquer outro. Não tem isso. E a produtora quer tratar, às vezes, como se fosse. E aí isso não pode. Porque até que as produtoras não vinham da agência da criativa, a produtora era produtora, né? Então, agora vai ser... gente, é muito louco esse momento, né, Rafa? Para concluir, a gente está numa espécie me lembra mesmo, aqueles momentos de corrida do ouro. É claro que tem uma galera lá na Serra Pelada que comprou um terreno ali e contratou um pessoal para cavar o ouro. São as grandes produtoras. Mas ninguém sabe direito onde está o ouro. A verdade é essa. Na verdade, quem sabe onde está o ouro somos nós que criamos o ouro. Isso que é louco. Ninguém sabe de onde vai vir o ouro. Então, cada maluquinho que está indo lá cavar um buraquinho, que está fazendo um roteiro, sozinho pode achar uma pepita. A verdade é essa. É muito louco. Corrida do ouro. É muito louco. Então, dá uma certa ansiedade essa corrida do ouro. Eu fico um pouco ansioso. Meu Deus, eu estou há 20 anos no mercado. O mercado era mais organizado. Você tinha que lançar pela Globo, tinha que lançar pela... Agora, os streams recebem ideias de uma forma assim, eles querem ideia boa mesmo, eles querem saber. Então, eles recebem ideias de pessoas inusitadas. Então, um garoto de 20 anos pode passar à nossa frente disparado. E graças a Deus, assim que é a democracia. Não tem nenhum problema. Mas é um negócio bem... exige uma certa aventura, uma certa coragem, um certo destemor. E tem o outro lado depois, né? Muita oportunidade, realmente. Sim, eu fico com vontade de estar nesse momento histórico assim, do audiovisual, que acontece tanta coisa, muita oportunidade, pode não dar nada, a gente pode não conseguir vender nada, mas ao mesmo tempo pode virar um Ryan Murphy, um Dick Wolf, de uma hora para outra, você pode virar um cara que faz muitas séries, um negócio, realmente é uma oportunidade, um mundo muito louco. Isso você só está enfatizando aquela história que a gente sempre conversa, né? Assim, porque a produtora tem um papel fundamental. Primeiro, a produtora dá lastro para fazer que aquele negócio aconteça. Então, assim, você não coloca, como a gente falou no negócio, você não bota 12 milhões de reais na mão do desconhecido. Cara, 12 milhões, meu irmão. 12 milhões você monta. Eu estava conversando isso com os alunos da aula de pitch, assim, gente, vocês têm que ter ideia do que vocês estão pedindo. 12 milhões de reais, eu monto 4 fábricas. Dou emprego para 3 mil pessoas com 12 milhões de reais. Assim, acorda, entendeu? Eu monto uma fábrica para produzir máquinas de lavar louça com 12 milhões de reais. Então, assim, não é pouco dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, você tem que entender que muito dinheiro vem muita responsabilidade. Entendeu? É muita responsa para o escritor. Então, assim, a produtora entra no sentido de lastrear essa responsa, eu acho. Né? Porque a produtora vai gerenciar aquela grana, ele vai pensar, vamos fazer assim, bababá, e tem o seu papel fundamental. Mas eu concordo contigo que eu acho que ainda não está afinado esse processo da comunicação direta entre produtor e canal. Não está. Ainda não está pavimentado. Não está pavimentado. Nisso. Agora, a Fix, na nossa história, aos trancos e barrancos, com grandes dificuldades, né? Porque não era fácil antigamente fazer isso. Mas as séries que a gente fez, especialmente Unidade Básica e o Z4, foi criado na Fix e aí entrou as produtoras, a Gulani e a Formata, maravilhosamente, entregaram muito bem. A gente não tem nem know-how para entregar desse jeito, né? Então é importante ter uma empresa criativa mesmo, forte. Exato. Que foi quem fez o negócio. Inclusive, uma coisa do curso também que a gente enfatiza bastante para quem for fazer o curso completo. Tem parte de direitos autorais, tem parte de negociação. Essa coisa do roteirista saber estar bem no mercado, saber como é que funciona o mercado, né? A parte negocial até.
porque é para isso, para a gente ter poder, né? Mas a gente na Fix conseguiu nos últimos anos fazer, somos sócios das produções que a gente fez, sócios do direito autoral, sócio do licenciamento, sócio dos bonecos, sócio do que for lançado nos produtos. Então, eu não sou apenas o roteirista das séries, além de ser o showrunner, eu sou também sócio dos produtos. É o que a Shonda Rhimes fez, né? É o que a Shonda Rhimes fez, né? Shonda Land é isso. Não, estou longe da Shonda Rhimes, que estou para chegar lá, estou nessa meta, mas a minha empresa, ela faz isso, a Fix, né? Uma empresa que é a escola, a gente faz a escola justamente para alimentar também essa fábrica de ideias e ter essa capacidade. Então, é uma empresa que, além de ser uma escola, é uma empresa de criação, fizemos já de séries, 3 séries, mais um monte de outras coisas, né? De documentários e tal, mas de séries mesmo a gente já produziu 3. E acho que temos todas com mais de uma temporada. Glória a Deus também. É uma coisa que isso é relevante, né? Isso é relevante, porque no Brasil, série brasileira, 3 temporadas máximo. 3 temporadas todas têm mais de uma temporada, e todas que eu fiz. O Z4 teve 2 só, mas teve 2, e os outros tiveram. A unidade básica está para filmar a 3ª, mas vai ter a 4ª. Está indo bem, o 9mm fez várias também. Então a gente sempre conseguiu aí ter várias temporadas, mostrando que a gente está dialogando com a plateia, né? Contando um pouco de prosa, porque o trabalho é isso mesmo. Isso tá mesmo. Bom? Então é uma escola que é uma empresa de criação, só para quem não sabe, a gente é bom contar, lembrar as pessoas, né? Então, estamos sempre criando projetos, levando para o mercado. Aprender a fazer com quem sabe, né? Uma pessoa perguntou aqui, Newton, quando é que abre outra turma do Cineasta Duro? Opa, você que sabe, Rafa. Não, vai ser, tá marcado já, viu? Acho que eu já fui com Irata. Né? A gente vai anunciar a partir do dia 15, a gente vai começar a anunciar, mas vai ser em abril. Na volta da semana, depois da Semana Santa, só que vai ser só sábado. A gente vai fazer 5 sábados, o dia inteiro. Cursaço, gente, cursaço que vai ensinar vocês a fazer filmes baratos, a já pensar na produção, já fazer criação pensando na produção, vai dar todas as dicas de produção, né? Quer complementar, Rafa? É bem nessa onda mesmo. A gente ensina a escrever barato, porque, na verdade, assim, o filme barato, ele começa na concepção dele, para você ter o roteiro certo, para ser gravado do jeito certo, no tempo certo e distribuído do jeito certo. Então, você tem que pensar a cadeia do filme barato. Né? Então, a gente ensina um pouco essa cadeia, como é que você faz o filme barato e faz dinheiro com ele. Assim, uma coisa que a gente sempre fala do audiovisual, assim, o audiovisual é a arte, a gente tem falado muito sobre essa questão da arte, o quanto a arte é importante para poder analisar o estado das coisas, o estado da humanidade, prever o que vai acontecer e ganhar os corações e tal, mas a gente não pode esquecer que o que viabiliza a arte é o fato de ser um produto também. Então, acho, e eu não vejo dicotomia nenhuma nisso, sabe? As pessoas falam muito, é o filme de arte, o filme comercial, o filme de arte. Assim, eu não vejo dicotomia nisso. Eu acho que você pode ter um bom filme comercial, um filme que seja muito bom artisticamente, seja muito bom. Pulp Fiction tem para provar isso. Sabe? Tem grandes sucessos que são filmes artísticos muito profundos, e se foram grandes sucessos. Acho que essa é a meta de todo escritor, né? Você entender um pouco o estado das coisas, para que você possa criar alguma coisa com relevância. Acho que a principal questão é essa, né? Você tentar fazer... E para mim, assim, uma coisa que eu falo muito também, o escritor tem que colocar um pouco de si no que ele está escrevendo. Assim, falando agora lá do mais romântico, né? Assim, se você não está falando a verdade para você, como é que você quer convencer o outro, velho? Se você não acredita no que você está escrevendo, se você não vê verdade naquele personagem, se você não se emociona... às vezes, quando eu pego um roteiro que eu escrevi, se eu não choro no roteiro que eu escrevi, eu jogo o roteiro fora. Se eu não rio no roteiro que eu escrevi, eu jogo fora. Não faz sentido, entendeu? Tanto que a gente chama o nosso evento, a gente faz um evento, a gente fez 4 edições, chama Casa do Autor Roteirista. Tem no site da FIX lá, quem quiser entrar. A gente chama de autor roteirista. Então a gente enfatiza bastante essa coisa do autor. A gente fala roteirista, parece que ele é um técnico de roteiro, que é uma função. Mas existe alguém que é um autor roteirista. Inclusive, é importante que tenha essa pessoa na equipe, que tenha a visão autoral. Isso não é para fazer cinema autoral que nem antigamente, cinema autoral do Glauber lá, não é isso que eu estou falando. É autor que dialoga com o público, evidentemente. Como era o cinema de autor? O cinema de autor da novela Vague era a partir do Hitchcock, do Hawks. Não estava analisando o Glauber Rocha, estava analisando os autores dentro da indústria. E se pegar até hoje, os filmes de maior produção, eles têm autores. Né? Tem o Batman, a versão do Tim Burton, a versão do Bryan Singer, até a versão de vários autores, porque precisa de autor. Então, os filmes mais...
mais as grandes produções têm autor. Quando não tem autor, é o filme commodity, o filme B, Exato. de baixo orçamento. Então, os filmes de autor são os filmes. Então, a gente tem... E não adianta. É o que o Rafa falou. Vai ter... Não adianta. Você pode tentar não ter, mas você vai ter mais recursos e mais condições de fazer se você tiver uma visão autoral. Eu lembro... Eu contar várias áreas de exemplo. Mas Hollywood é muito isso, né? Eles contratam a pessoa pela visão autoral. Porque o resto filma. Cena de ação. Tem gente que sabe filmar melhor que nós. Mas eles contratam você para você ter a visão autoral. A visão da história mesmo. Então é importante você, como autor, ter a tua visão. Por isso que o autoconhecimento também é importante. O coaching de carreira mesmo, estratégia de carreira, é uma coisa que a gente discute em algumas aulas. Os alunos terem uma estratégia de carreira que dialogue com a sua essência mesmo, o que você tem de melhor. Com seus gostos, com a sua formação, com a sua infância, com suas faculdades anteriores, se você fez outra faculdade antes, se você vem da publicidade, vem da engenharia, vem de onde você vem. Eu vim da engenharia, por exemplo. Então, tem coisas, tem networks, contatos, visão de mundo que você tem. Você tem que reconhecer isso para se tornar um artista completo. Não adianta você negar o seu passado, você tem que dialogar com ele e descobrir quem você realmente é, o melhor que você pode ser, assim, né? Você realmente ser esse melhor, que é um autor roteirista, né? Tem, além de eu saber escrever roteiro, tem uma visão do mundo, uma visão estética. Eu acho que isso é super relevante. Você tem que encontrar onde é que faz sentido para você aquela obra ali, e principalmente encontrar a tua linguagem também. Né? Encontrar, até como roteirista mesmo, a pessoa costuma dizer muito assim, ninguém entende muito bem, o público leigo não entende muito bem o que a gente faz. Mas um roteirista determina, um roteirista pode às vezes determinar até um jogo de cores que ele vai querer. Esse diálogo com o diretor é importante por conta disso, porque a gente tem um filme na cabeça, o diretor vai ter outro e o montador vai ter um terceiro, né? Eu falo que são os três donos do roteiro, né? O roteirista é o primeiro, o diretor é o segundo e o editor é o terceiro dono do filme. Né? Mas na televisão, a gente fala muito que a televisão é o território do escritor. No cinema, o cinema é o território do diretor. Mas esse diálogo é constante, porque às vezes você coloca uma coisa lá e a maneira como eu tenho feito muito filme, né, mais do que TV, e é sempre cada diretor trabalha contigo de um jeito diferente. Então, tem diretor que gosta que eu limpe o roteiro inteiro, que eu deixo o roteiro solto, só no básico, basicamente só diálogo e inclinações assim. Tem diretor que gosta que eu coloque tudo, porque ele quer saber o que eu pensei no filme para ele poder argumentar. Tem diretor que pede que eu coloque tudo, mas depois ele muda. E aí ele pede para eu voltar no roteiro e botar a visão dele. Assim, o cara não pega o roteiro dele e tira. Ele chega para mim e fala, olha, eu pensei nisso, quero saber o que você acha. E a gente muda no roteiro juntos e ele pede que eu fique com ele até o shooting script, até escrever o roteiro de filmagem, que é o documento muito técnico, né, que não é o roteiro que a gente produz no início. Então, assim, esse processo de você... É por isso que é muito comum no cinema um mesmo diretor trabalhar com o mesmo roteirista milhões de vezes, já viu? E você estava falando assim da visão do roteirista. Tem um filme que eu estava vendo agora, inclusive, que eu acho um filmaço, que é O Regresso. Cara, O Regresso é um fio de história. É um fio de história. Não é um roteiro do caramba, mas se você pensar bem, é uma história de vingança. É um cara que sobrevive para tentar matar uma pessoa que pegou o filho dele. Assim, a gente já viu essa história milhões de vezes. Agora, a maneira como tudo se encaixou, o roteiro se encaixou, a visão do diretor, junto com a fotografia do Lubezki, que para mim hoje é o maior fotógrafo do cinema mundial, para mim é o Lubezki hoje. Como é que aquilo ali tudo se encaixou para trazer um filme daquele poder, e que era um filme passado sei lá, no século XIX, mas que falava absolutamente o que a gente queria contar nos Estados Unidos de hoje, no mundo de hoje. Que era justamente isso, quando o mundo estava ficando árido e quanto a gente estava destruindo a natureza, porque no filme fala sobre sustentabilidade, olhando para o passado, né? E você fala muito sobre isso também, né, Newton? Quando você acha que falar sobre sustentabilidade é um tema relevante para a gente estar dialogando nas artes aqui para frente também. Então, acho que... Agora, por que funcionou daquele jeito? Tem um documentáriozinho que fala sobre o regresso e o diretor estava falando justamente sobre isso. Ele falou, cara, aquilo ali entrou na minha cabeça e eu pensei, puta, eu queria fazer um filme que falasse sobre o quanto, quando o ser humano destrói a natureza, porque o filme começa com isso, quando o ser humano destrói e vai destruir a natureza se rebela, volta a ele e ele está se destruindo a si próprio. Então, e é isso que ele fala no Regresso. E é um tema super contemporâneo, mesmo que ele olhe para o passado.
Então, acho que... E por que fez um puta filme? Porque estava todo mundo imbuído daquele propósito, de discutir aquelas questões, assim, a ponto de, no preparo do filme, mandar os atores todos para poder conhecer as partes de floresta dos Estados Unidos que foram arrasadas por conta da indústria e tudo isso. Então, eles foram discutir aquilo e olharam para o passado para discutir aquilo. Né? E fizeram um filme. E isso é muito legal para a gente pensar também. Esse tipo de discussão que a gente traz no curso, que é uma discussão um pouco mais. Não sei, um pouco mais filosófica e menos prática, né? Menos pragmática. Mas é uma coisa importante, que geralmente o pessoal fala de curso, vai te ensinar a botar rubrica, escrever linha de ação, diálogo e morreu. Cara, não é isso. Isso aí você pega livro e você lê. Eu acho que, a grande diferença do curso, além de você aprender, obviamente, a prática da coisa, você saber se colocar no mercado e tal, que isso é importante, é você criar mentes que possam dialogar entre elas e dialogar artisticamente. Que se você não tem diálogo artístico, aquele produto não vai virar uma matéria jornalística, cara. Não vai ser nada, vai ser vazio, não vai ter problema. E não vai ser nem divertido. Né? Porque tem essa também, né? Porque para ser divertido, você ver e você curtir, tipo Velozes e Furiosos, você tá mexendo, mesmo Velozes e Furiosos, que é uma porcaria, essa porcaria entre aspas, né? Porque é um filme assim, super comercial, filme vazio de significado e tal. Ele é um filme que é feito para reger suas emoções. Aqui o cara vai ficar excitado, aqui ele vai levar um susto, aqui ele tá lá mexendo com você. Se você não tem discussões filosóficas, você não sabe mexer com o sentimento. Como é que você mexe com o sentimento se você não sabe argumentar sentimento? Como é que você faz uma pessoa ficar assustada se você não sabe de onde vem o susto? Se você não pensa como se constrói aquilo em você, se você não imagina aquilo. Então, acho que essa é a fundamentação principal que a gente quer passar também, que você falou, né? Do autor-roteirista. O autor-roteirista é isso, né? Ele olha para ele para falar dos próprios sentimentos e fazer aquilo se espelhar no outro. Acho que é um pouco por aí. Exatamente. Tem que ter essa capacidade. Gente, 1h30 já. Queria agradecer a Rafa pela participação maravilhosa. Reforçar aqui, nós vamos com a inscrição, encerrando as inscrições do curso de formação integral de roteiristas, que aprofunda tudo que a gente falou aqui hoje, que é um curso bastante longo lá, então quem quiser aprender a ser roteirista tem essa oportunidade. Entre no site fabricadeideascinemáticas.com.br e Rafa, dá um tchau para a galera e vamos... Tchau, gente. Valeu, obrigado. Um monte de gente legal aqui. Puta, Beto Sábato, a galera aqui, Juarez. Gente, beijo para vocês todos aí. E vamos nessa. Rafaletes aí, Rafaletes. Valeu, Rafa. Valeu, gente. Valeu, Nilton. Abraço, cara. Valeu. Tchau. Vamos sair do ao vivo aqui. Tem que botar para gravar, hein, cara? Esquece não, hein? Vou botar. Vamos sair ao vivo. Ai, meu Deus.